Fala pessoal, estamos começando o nosso perfil com César Galones, um podcast da Folha Noroeste. E hoje nós vamos traçar mais um perfil. Tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo, hein? Uma pessoa simpática que vai falar de um clube histórico para a cidade de São Paulo e para o Brasil também. Gabriela Sabino, seja bem-vindo. Muito obrigada, César. Muito obrigada, Edson, também da Folha Noroeste. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá pronta para falar da nossa Lusa? Tô pronta, nasci pronta para falar da Portuguesa. Literalmente. Você hoje é diretora de Relações Institucionais da Portuguesa. Isso. Foi uma diretoria criada para esse novo processo de reestruturação do clube. Qual que é a sua função lá dentro? O que você decide ou não decide dentro da Portuguesa hoje? César, eu cuido diretamente das relações do clube, tanto com o setor privado, quanto com o setor público e o terceiro setor. Então, todo esse projeto de reestruturação que a nova diretoria da Portuguesa está propondo, passa pela diretoria de relações institucionais. Ou seja, passa pelas suas mãos esses Exatamente. assuntos. Agora, você é uma pessoa jovem, dá para perceber que você é uma pessoa jovem e eu gostaria de saber qual a sua relação com a história da Portuguesa. O que te fez chegar a essa posição dentro de um clube tão importante? Porque todos nós sabemos, a Portuguesa é o meu segundo time, é o seu segundo time. Não, aliás, é o seu primeiro time. Eu já ia falar, Já ia me não. corrigir, né? Mas assim, e é primeiro time de muita gente que ficou órfão, né? Quando a Portuguesa passou por esse processo de rebaixamento. E assim, todo mundo sonha com o retorno da Portuguesa para a elite do futebol brasileiro. Agora, qual a sua relação com a história da Portuguesa? Por que você chegou nessa posição? Eu acho que essa é a parte mais interessante dessa história, né? Os meus avós são portugueses. Certo. Meu avô é do Distrito da Guarda e minha avó de Mira. Eles vieram para cá, para o Brasil, e fizeram a vida aqui. Então, desde pequenininha, eu vou pro estádio do Canindé. A gente brinca que meu pai me levou pro estádio do Canindé antes de eu poder entrar no estádio do Canindé, né? Porque tem uma idade mínima para ir para lá. Eu não sabia, não. Tem. Qual que é a idade mínima? Eu acho que são 5 anos. 5 anos de idade. Acho que sim. Só que a gente fala que eu entrei antes. Força antes de lá. expressão, né? Meu pai me levou escondidinha. Eu cresci lá no Canindé, então é literalmente a minha segunda casa. Certo. E eu acho que a Portuguesa tem muito isso de família, né? A gente se conhece, tem muito disso dos avós, dos pais. Eu tenho melhores amigos na Portuguesa. Então, eu cresci dentro da torcida da Portuguesa. Eu sou da Leoenza Fabulosa. Eu cheguei a tocar caixa, caravana, acompanhava os campeonatos inteiros. Então, eu tenho uma história dentro da torcida da Portuguesa. Entendi. E aí, hoje, como profissional, né? Eu sou jornalista, pós-graduada em gestão pública. Então, a gente entendeu que é um perfil hoje que precisava estar dentro da diretoria da Portuguesa. E é uma diretoria jovem, Certo. de diretores jovens. Então, o fato de eu estar hoje na diretoria tem muito a ver também com o processo que eu tenho como torcedora dentro do clube. O que faz ainda mais sentido para esse processo de reestruturação, né? Porque eu acho que quanto mais paixão e amor você tem na causa, principalmente quando a causa precisa de muito empenho, faz ainda mais sentido. Verdade. Hoje, a Portuguesa, ela não está na elite do Campeonato Brasileiro, nem na Série B, né? E assim, isso gerou muito prejuízo em termos assim, de sócios, torcedores, pessoas que mantenham ou mantinham a Portuguesa. Isso deu um impacto muito grande na Portuguesa, para que a Portuguesa possa ter força para voltar, por exemplo. Ficou difícil para a Portuguesa voltar? Ficou, claro. Hoje não é nem que a Portuguesa não está na elite, né? A Portuguesa não tem divisão nacional hoje em dia. A gente estava na Série D e a gente não conseguiu acesso para a Série C. Então, hoje em dia, a Portuguesa não tem divisão nacional nesse sentido. Ontem, inclusive, fez 8 anos daquele caso Everton, que é o caso que a gente não conseguiu engolir até hoje da escalação. O que falam por aí sobre esse caso é verdade? Por exemplo, que houve uma negociação, um bastidor? Eu não tenho como te falar se foi verdade ou não, porque eu não tava lá, É uma né? incógnita para todo mundo, mas né? é um caso que nenhum torcedor conseguiu engolir até hoje. Mas que, com certeza, desestruturou o clube e fez com que esse retorno esteja sendo cada vez mais difícil, né? Entendi. Porque não é só uma questão de que o futebol não tá funcionando. A Portuguesa tinha muitos problemas tributários, financeiros, que essa nova diretoria, presidida pelo presidente Castanheira,
tá conseguindo retomar. Então, é um projeto inteiro de reestruturação que não passa só pelo futebol. Entendi. Passa Então, por uma reestruturação tributária, financeira, tudo. reorganização do clube. Isso. O poder público ajuda a Portuguesa em algum momento? Não, assim, por exemplo, se a Portuguesa tivesse um apoio do poder público de São Paulo, né, do município ou do estado, a Portuguesa conseguiria talvez resolver alguns problemas internos mais rápido? Não, eu acho que sem dúvidas. Eu acho que é por isso que é importante ter representantes Uhum, setoriais em todos os lugares do poder público, né? uhum. A Portuguesa não tem isso hoje. Eu acho que, estrategicamente, eu estou fazendo esse papel para que a gente possa ter interlocução com o poder público. Isso. A gente não está assim, por exemplo, buscando falar, não, se tiver lá uma pessoa representando no poder público, ela vai poder, como se diz, perdoar as dívidas, os impostos da Portuguesa, mas pelo menos negociar, né? Pelo menos ter acesso a essa conversa, né? Porque acho Isso. que o que é certo tem que ser Perfeitamente. certo e a Se portuguesa tem deve, que cumprir. paga, mas A portuguesa tem que tudo cumprir pode com ter a um parte acordo, dela. né? Só que quando você não tem nem acesso a esse diálogo, fica tudo muito mais difícil, com certeza. Entendi. Hoje a Portuguesa, ela, nesse trabalho que vocês estão fazendo, vocês têm uma meta, vocês têm assim, por exemplo, um tempo estimado para que a Portuguesa possa voltar, né, para o futebol brasileiro, como um time federado e tudo, como sempre foi? Olha, a gente tem um pacote de reestruturação que a gente vai anunciar nas próximas semanas. E aí, o grande projeto agora para os próximos meses é o Campeonato Paulista, para que a Portuguesa possa subir para a Série A do Campeonato Paulista, né? Ela está na Série A2 hoje. E Certo. para a gente é muito importante esse acesso à Série A, inclusive na questão de patrocinadores, o retorno da torcida, a revitalização do clube. Então, o projeto dos próximos meses é esse pacote de reestruturação que a Portuguesa vai passar e o acesso à Série A do Campeonato Paulista. Entendi. Mas 2022 ainda joga na Série A2. 2022 ainda joga na Série A2. E aí a pretensão é conseguir Exato. patrocínios, patrocínios, Isso. contratações para poder fazer um time que possa estar à altura de disputar para poder voltar, pegar o acesso para a Série A, né? Isso. Aí a gente joga o Paulista Série A2, visando o acesso à Série A, para que a gente possa ter mais incentivo ainda para o Campeonato E Brasileiro. o que vocês estão fazendo para que isso aconteça? Olha, primeiro a gente está fazendo uma reestruturação completa, tanto da diretoria, a gente está profissionalizando a diretoria, que era algo que a Portuguesa precisava muito, para poder fechar novos projetos, trazer novas pessoas, novos patrocínios. O Castanheira, que é o presidente, está fazendo um trabalho fantástico tributário e financeiro dentro da Portuguesa, para que a gente tenha condições e créditos, né? Perfeito. Para trazer esses novos projetos. Então, tudo o que foi feito agora é essa reestruturação para que a gente possa anunciar as novas ações do ano que vem. Essa história que a Portuguesa é o segundo time de todo paulistano e até mesmo muita gente do Brasil, né? A Portuguesa é um dos times mais simpáticos que existem no Brasil, um time que une pessoas, né? Mas essas pessoas que têm a Portuguesa como segundo time, elas ajudam de alguma forma, não? Ou só fala que, não, a Portuguesa é meu segundo time e parou por aí? Eu acho que primeiro a Portuguesa tem que fazer a parte dela, Aham. para quem tem ela como primeiro clube, né? E depois a gente acionar as pessoas que têm ela como segundo. Eu não posso falar que as pessoas não fazem, porque eu acho sim que fazem. Inclusive, em cada reunião que a gente tem muita gente que quer ajudar a Portuguesa e que está ajudando a Portuguesa, mesmo sem torcer para a Portuguesa. Eu acho que Entendi. isso faz parte. É um time muito querido mesmo. Hoje a Portuguesa ela tem condições de receber um patrocínio grande. Tem, e A ela questão vem tributária recebendo. dela, tá tudo ok. Aham. Tá se trabalhando para que Perfeito. isso. Mas muita Aconteça. coisa já foi feita. Muito bem. Então a gente já está conseguindo receber muitos patrocínios que antes a gente não conseguiria para esse projeto de revitalização, né? Perfeito. Antes era para pagar as folhas que não eram pagas, né? Folhas de pagamento. E hoje a gente já consegue fazer esse pagamento e conseguir injetar esse valor na revitalização do futebol e do clube. Nesse período todo que a Portuguesa passa, né? Que a Portuguesa foi um time histórico em São Paulo, a Barcelusa, quem não lembra, né? Agora, teve algum momento que vocês correram risco de perder o Canindé? Teve sim. O Canindé tem várias especificidades, assim, de questão de
terreno, a gente tem um pedaço do clube inteiro, não só do estádio em si, que é municipal, isso é de conhecimento de todo mundo. A gente teve uma lei de 96 do Maluf que dava uma concessão, e aí a Portuguesa teve que cumprir com algumas exigências ao longo desses anos, e algumas diretorias erraram com o poder público. Então, uma das funções dessa diretoria é arredondar essa questão e regularizar a área completa do clube, não só a área do estádio. Em 2016, a gente teve uma lei do Haddad que permitia a venda do terreno. Eu me lembro disso aí. Que foi a grande polêmica, do leilão o do grande Canindé. medo. Isso, eu Exato. lembro que ia. E aí agora, a gente ajustando as contas e podendo receber esses patrocínios e estando com um processo de regularização da área dentro da prefeitura, a gente vai fechar esse pacote de reestruturação. Ou seja, a atual gestão, né, que você faz parte dela, está trabalhando para que esse risco não ocorra. Isso, empenhadíssima para que isso não aconteça. Perfeitamente. Então, ou seja, o torcedor português, né? O pessoal fala, ó, todo dono de padaria é torcedor da Lusa. Isso é verdade, né? Olha, eu não sei se... Eu acho que já foi um dia. Meu avô era dono de padaria. Eu conheço uns 10, né? Meu avô era dono de padaria. Aqui em Pirituba mesmo tinha o seu Zé, da esquina ali da Guerino, que o dia que a Lusa perdia, o seu Zé chorava, eu me lembro. Eu chorava também, viu? Era desesperador na escola. Eu me lembro de uma cena histórica, né? Esse dia, né, desse caso Everton, né? Sim. Que a Portuguesa foi rebaixada e até depois foi punida severamente, sim, né? Sim. Mas esse dia, eu me lembro de uma cena que me marcou muito. Eu estava assistindo o jogo em casa e ver os torcedores da Portuguesa pendurados no alambrado assim, chorando. Porque foi uma coisa que foi aquém do time, né? O time tinha talvez condições de permanecer, sim, né? Sim. Plenas condições, acabou sendo rebaixado e punido severamente, até que saiu, né? Das competições nacionais. Então, ou seja, todo dono de padaria tem um pouquinho de português dentro dele, né? Tem. Meu avô era dono de padaria. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Esse dia, foi num jogo contra o Grêmio, né? Na última rodada do Brasileiro. Assim, foi desesperador. Você estava nesse jogo? Eu acho que não. Não, eu acho que eu não estava nesse. Se eu te falar assim, eu vou mentir, eu não lembro. É tanto o jogo da Portuguesa. Mas se eu não tava lá, eu lembro da sensação de que foi cair, né? A gente vivia esse altos e baixos. Sobe, desce. Mas depois do que aconteceu nesse episódio, a Portuguesa teve grandes problemas. Gabriela, você é uma pessoa que eu vejo, no que eu te conheço, né, no dia a dia, você, além de uma jornalista competente, né, uma pessoa que tem uma graduação muito grande para lidar com pessoas, né, você tem uma simpatia muito grande, você tem, por exemplo, as pessoas, você conquista rapidamente as pessoas, inclusive eu vejo os seus trabalhos internamente no poder público, a sua briga, a sua luta, né, você põe mesmo o pessoal para te responder aquilo que você precisa. Hoje você faz parte da direção de um grande clube do Brasil, né? Portuguesa. Se não é hoje, já foi um grande clube da história do Brasil. Se você algum dia recebesse um convite para você ser, de repente, entrar para o poder público, né? Para representar, quem sabe, os portugueses, você fugiria dessa raia? Que pergunta, hein? Primeiro, obrigada por todos os elogios antes. Não, eu tô falando do que eu te conheço, né? Não, obrigada. Eu sei que você é uma pessoa que quando entra, não é pra deixar meio termo. Você entra pra fazer, pra resolver, né? Tanto é o trabalho que vocês estão fazendo na Portuguesa hoje, né? Leva o meu abraço pro Castanheira, que vocês estão mudando a Portuguesa internamente, né? Por exemplo, a gente tá muito acostumado a acompanhar os times que estão jogando na Série A, na Série B, a grande mídia sempre mostra, mas, ou seja, quando a Portuguesa chegar a jogar na televisão novamente, ninguém vai saber o que está sendo feito hoje, né? O que vocês estão fazendo. Então, ou seja,
hoje nós precisamos de vitalidade, assim, de Sim. pessoas jovens, assim, no poder público também. Eu acho que todo convite que vem para a gente ter espaço de transformação, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja através da Portuguesa, seja através de um cargo eletivo, um cargo executivo, é um convite a se pensar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter propósito, e se esse propósito está alinhado com transformação e melhorar a qualidade de vida das pessoas, é um convite que a gente tem que analisar. Perfeitamente. Ou seja, você não diz não. Não digo não, mas a gente tem que conversar sobre isso ainda. Muito bem. E assim, é muito importante isso, gente, porque assim, não é só você ser gestora de alguma coisa, mas você tem que fazer aquilo andar, você tem que fazer aquilo alcançar metas e atingir objetivos, né? Então, é o que eu, César Galões, como jornalista hoje, como apresentador de televisão, eu tenho visto dentro da Portuguesa. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta meio capciosa, mas é importante saber. Eu fico feliz que o trabalho está sendo visto, né? É verdade. Gabi, é muito bom bater esse papo com você. Você é uma pessoa que representa a força jovem da Portuguesa, representa os portugueses hoje dentro desse grande clube. E eu fico feliz de ter recebido você aqui no nosso podcast. Gostaria que você desse suas considerações finais, falasse dos projetos que você tem hoje em andamento na Portuguesa, o que você pretende ainda fazer, se tem alguma coisa ainda a fazer nesse ano de 2021, e o que vem para 2022. Não, na verdade, eu que te agradeço, né? Esse espaço, a Folha Noroeste está sempre aberta, né? O Edson, querido, quero agradecer aqui também ele, o convite. Bom, a gente segue trabalhando, né? Eu assumi essa diretoria tem poucos meses. Mesmo assim, acho que a gente está colocando muito gás nessa reestruturação. Janeiro é um mês muito importante para a Portuguesa, a gente vai conseguir fazer anúncios muito grandes. Então, eu conto com o torcedor acompanhando, e aqui eu quero falar com o torcedor da Portuguesa. Segue acompanhando, segue acreditando, a gente está trabalhando com muita seriedade, muita paixão, então vocês podem contar com essa diretoria e quero te agradecer mais uma vez pelo espaço, César. Que bom, um Gabi. Prazer. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigada. Foi ótimo falar com você. Eu que agradeço. Conversamos hoje com a Gabriela Sabino. Ela está na Portuguesa e, segundo ela, para fazer a diferença. Vamos acompanhar.